Olá, meu nome é Bernardo Salvagioli, eu sou radio-oncologista ou radioterapeuta, como preferirem, do Hospital do Coração, em São Paulo, e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, dentro do complexo do HC-FMI USP. Hoje eu estou aqui para discutir um pouco sobre um estudo chamado SAFFRON-2, que é um estudo de radiocirurgia ou radioterapia estereotática ablativa no cenário de metástase pulmonar. O estudo SAFFRON-2 é um estudo de fase 2, com aproximadamente aí 100 pacientes que foram randomizados entre dois braços. Um braço, uma dose única, até muito influenciado com a pandemia, tentar reduzir o número de sessões, então a única sessão é de 28 grays versus 4 sessões aí de 12 grays. Esse estudo tinha ou tem como objetivo escolher um braço talvez mais curto e esse braço ser o futuro para estudos maiores de fase 3. Porém, é o primeiro estudo randomizado, apesar de ser um estudo de fase 2, é o primeiro estudo randomizado nessa linha de tratamento. Como todo estudo randomizado, difícil de selecionar pacientes, difícil de achar os candidatos ideais e acabou incluindo um número de pacientes que tem multihistologias, o que a gente chama uma variedade de doenças de base, né, o primário do câncer variável, então acaba englobando isso num estudo um pouco mais amplo. Isso é positivo porque facilita os pacientes a serem incluídos nesses estudos, porém a gente sabe que isso pode influenciar um pouco nos desfechos. Por quê? Porque a radioterapia tem respostas variadas conforme o tipo de histologia. Então, a gente sabe que, por exemplo, tumores coloretais têm uma tendência a serem mais radioresistentes, podendo influenciar, inclusive, foi uma análise secundária desse estudo, que talvez os coloretais tenham taxas de falhas um pouco maiores no braço de dose única. Outro ponto, né, que você me perguntou, foi em relação à doença intersticial pulmonar. Então, nesse estudo especificamente, um paciente possivelmente tinha doença intersticial pulmonar e consequentemente, foi o único paciente aí talvez que tenha tido uma toxicidade de grau 5 relacionada ao tratamento, ou ele foi a óbito. A gente sabe de estudos de tumores primários de pulmão que os pacientes com doença intersticial pulmonar são pacientes extremamente delicados, com alto risco de complicação para esse tipo de tratamento. Nos tumores primários de pulmão, a gente tende a não tratar, mas deixar para uma última opção. Num cenário de doença metastática, talvez esse não deveria ter sido o paciente ser bem selecionado. Então, tem alguma influência nesse sentido na resposta e na comparação entre os braços. Foi um único paciente, mas acho que no futuro ele deve ser considerado como uma forma de exclusão. Apesar de eles não saberem, eles só descobriram depois, mas foi uma forma de exclusão para os próximos estudos nesse tipo de avaliação. A terapia ablativa, que é a modalidade de tratamento nesse estudo, ela há algum tempo já é sabido que de alguma forma ela influencia ou pode influenciar o sistema imune. Então, nesse estudo, eles escolheram amostras, apesar de ter sido só 18 pacientes, eles escolheram amostras de sangue tentando avaliar algumas respostas imunológicas e, consequentemente, algumas, o que a gente chama de checkpoints para possíveis tratamentos relacionados à imunoterapia. Porém, a terapia, a gente não tem uma resposta tão clara hoje que ela assim, haja diretamente ou reforce esse tipo de tratamento. Então, isso é uma sugestão de que, possivelmente, usando esse tipo de tratamento mais intenso, mais curto, a gente possa ter alguma interferência no sistema imune. E o que isso quer dizer? Então, tem gente que acha e consegue medir isso in vitro, que talvez a radioterapia, aumentando essa resposta imune, possa diminuir, por exemplo, outras metástases, tratando aquela região e fazendo o próprio sistema imune combater o tumor, ou, através desses inibidores de checkpoints, aumentar a expressão de algumas dessas variáveis e fazer com que a gente tenha talvez mais resposta para tratamentos imunoterápicos.
Então, existe, por exemplo, estudos analisando esse tipo de situação onde acredita-se que é possível num paciente que tem uma baixa expressão de PD-1, por exemplo, que teria uma resposta inferior à imunoterapia, você tratando ele com esse tipo de radiocirurgia ou radioterapia ablativa, você poderia aumentar essa expressão e possivelmente, talvez, aumentar a resposta a um tratamento que não seria tão eficiente se ele nunca tivesse feito esse tipo de tratamento ablativo. Então, são sugestões de que a radioterapia possa contribuir tanto no auxílio ao tratamento imunoterápico, quanto no próprio estímulo ao sistema imune do paciente, diminuindo talvez o número de lesões futuras que ele possa ter. Porém, a gente sabe que também isso não é tão simples quanto eu estou tentando explicar. Existem diversas vias de regulação, vias favoráveis e desfavoráveis. Então, também a gente sabe que a radiocirurgia não é isenta aí de regulações negativas no sistema imune. Então, isso ainda tudo está sendo estudado, diversas pesquisas aí em laboratório estão sendo feitas, mas hoje são só sugestões que a gente tem para um futuro estudo. Tratamentos em dose única são tratamentos muito esperados e favoráveis em todo um cenário, principalmente um cenário latino-americano e mais simples, com menos dinheiro envolvido. Fazer uma radioterapia em uma única sessão ao invés de diversas sessões tem muitos benefícios, que seja para o paciente vir menos ao serviço de radioterapia, que seja para girar mais a máquina e possibilitar tratar mais pacientes, que seja até no custeio desse tratamento tornar-se talvez um pouco menor. Então, é um desejo há muito tempo, e isso foi muito incentivado pela pandemia, de encurtar o tratamento, até para expor naquela época o paciente a um risco menor. Porém, a gente tem algumas discussões sobre isso, né? No cenário de metástase pulmonar, existem sugestões de que tenham doenças mais resistentes e doenças mais sensíveis. Um exemplo clássico disso é a doença coloretal mais resistente, uma doença vinda da mama muito mais sensível. Nesse estudo foi feita essa avaliação e sugerindo que talvez o colo retal possa ter uma influência negativa, mas os braços foram iguais, ou seja, é possível tratar pacientes com uma única sessão, e nesse estudo foi equivalente. Existem outras sugestões de que talvez seja equivalente ou muito próximo uns aos outros. Esse estudo serve algo como a gente chama Pick the Winner, ou um estudo que escolhe um braço para você fazer estudos de fase 3. Então, acho que o futuro agora, utilizando esse tipo de fração única, tratamento em um dia só, utilizar e comparar num estudo maior aí de fase 3, num cenário oligometastático, e também está sendo feito isso num cenário de primário de pulmão. Isso tudo pode ser combinado ou não com outros remédios, imunoterapia, drogas-alvo. Também a gente vai ter bastante coisa separando as histologias, então provavelmente a gente vai ter um estudo mais específico, talvez não de fase 3, mas de fase 2, voltado exclusivamente para o colo retal, outro estudo um pouco mais para mama e pulmão, e assim por diante. Então o futuro promete a gente ter seleções melhores e possivelmente estudos maiores para validar esse tipo de situação, muito provavelmente tentando combinar isso com tratamentos imunoterápicos ou de drogas-alvo aí no futuro.